As explorações do Polo Sul. O capitão Guy planeara inicialmente, depois de ter satisfeito a sua curiosidade em relação às auroras, atravessar o Estreito de Magalhães e navegar ao longo da costa ocidental da Patagônia, mas uma informação que receberá na ilha Tristão da Cunha, levou a rumar para sul, na esperança de descobrir umas ilhotas, que, segundo lhe tinham dito, estavam situadas a 60 graus de latitude sul e a 40 graus 20 de longitude oeste. No caso de não encontrar as ilhas e se o tempo permitisse, pensava dirigir-se para o polo. Assim, a 12 de dezembro singramos na referida direção. No dia 18 encontrávamo-nos na posição indicada por Glass e cruzamos a zona durante 3 dias sem descobrir o mínimo vestígio das ilhas em questão. A 21, como o tempo estava extraordinariamente bom, voltamos a rumar ao sul, decididos a avançar tão longe quanto possível nessa direção. Antes de entrar nesta parte do meu relato, talvez seja oportuno, em especial para os leitores que não seguiram com atenção a marcha das descobertas destas regiões, fazer um sumário das tentativas já realizadas até hoje para chegar ao Polo Sul. A expedição do Capitão Cook é a primeira da qual possuímos documentos positivos. Em 1772, fez-se ao mar em direção ao sul, no Resolution, acompanhado pelo tenente Fornials, comandante do Adventure. Em dezembro, encontrava-se no paralelo 58 de latitude sul a 26 graus 57 de longitude leste, onde encontrou bancos de gelo com uma espessura de 8 a 10 polegadas, que se estendiam a nordeste e a sudeste. O gelo apresentava-se em blocos, quase sempre tão unidos que os navios tinham grande dificuldade em abrir passagem através deles. Naquela época, o capitão Cook pensou que se encontrava perto de terra, devido à multidão de aves à vista e a outros indícios. Continuou a navegar para sul, com tempo excessivamente frio, até ao paralelo 64 a 38 graus 14 de longitude leste, onde encontrou um tempo ameno com bons ventos durante 5 dias, marcando o termômetro 36 graus Fahrenheit. Em janeiro de 1773, os navios atravessaram o Círculo Antártico, mas não conseguiram avançar mais, porque, chegados a 67 graus 15 de latitude, encontraram o caminho barrado por uma massa imensa de gelo que se estendia pelo horizonte sul, a perder de vista. Este gelo tinha formas diferentes e alguns bancos enormes estendiam-se por várias milhas, formando uma massa compacta e elevando-se a 18 ou 20 pés acima do nível do mar. Como a estação já ia avançada e não podia ultrapassar aqueles obstáculos, o capitão Cook, embora contra a vontade, virou rumo ao norte. No mês de novembro seguinte, recomeçou a sua viagem de exploração ao Polo Antártico. A 59 graus 40 de latitude encontrou uma forte corrente que puxava para sul. Em dezembro, quando os navios estavam a 67 graus 31 de latitude e a 142 graus 54 de longitude oeste, depararam com um frio excessivo, nevoeiros e ventos fortes. Também aqui havia muitas aves e albatrozes, pinguins e especialmente o petrel. A 70 graus 23 de latitude, encontraram vastas ilhas de gelo e um pouco mais à frente avistaram nuvens de uma brancura de neve, o que indicava a proximidade de bancos de gelo. A 71 graus 10 de latitude e a 106 graus 54 de longitude oeste, os navegadores foram retidos, como da primeira vez, por uma imensa extensão de mar gelado que enchia toda a linha do horizonte para sul. O lado norte desta planície de gelo era irregular e todos aqueles blocos estavam tão solidamente unidos que formavam uma barreira intransponível, estendendo-se por 1 milha para o sul. Para lá desta barreira, a superfície do gelo parecia muito mais plana, até uma certa distância, onde no seu limite extremo era rodeado por um anfiteatro de montanhas de gelo gigantescas, escalonadas umas nas outras. O capitão Cook concluiu que esta vasta extensão confinava com o polo ou com um continente. O Sr. J. N. Reynolds, que após muitos esforços e perseverança, levaram à organização de uma expedição nacional, cujo objetivo principal era explorar estas regiões, fala assim da viagem do Resolution. Não nos surpreendemos que o capitão Cook não tenha podido ir além de 71 graus 10 de latitude, mas sim que tenha conseguido atingir esse ponto por 106 graus 54 de longitude oeste. A terra de Palmer fica situada ao sul das ilhas Shetland a 64 graus de latitude e estende-se para sudoeste, até onde nunca nenhum navegador penetrou. Cook dirigia-se para esta terra, quando a sua marcha foi detida pelo gelo,
caso que, receamos, acontecerá sempre, sobretudo numa época do ano como 6 de janeiro, e não nos surpreenderia se parte das referidas montanhas de gelo estivesse unida ao corpo principal da Terra de Palmer ou a qualquer outra parte continental, situada mais para sul e para sudoeste. Em 1803, o imperador Alexandre da Rússia encarregou os capitães Kreutzenstein e Lisiausky de uma viagem de circunnavegação. Ao tentarem avançar mais para sul, não conseguiram ir além de 59 graus 58 de latitude e 70 graus 15 de longitude oeste, onde encontraram fortes correntes puxando para leste. A baleia era abundante, mas não viram gelo. Relativamente a esta viagem, o Sr. Reynolds salienta que, se Kreuzenstern tivesse chegado àquela região mais cedo, teria, sem dúvida, encontrado gelo. Era o mês de março, quando chegou à latitude referida. Os ventos que dominavam então de sudoeste, ajudados pelas correntes, tinham empurrado os blocos de gelo para a região gelada, limitada a norte pela Geórgia, a leste pelas Sandwich e as Orkneys do Sul, e a oeste pelas Shetland do Sul. Em 1822, o capitão James Weddell, da Marinha Inglesa, com 2 pequenos navios, avançou mais para sul do que qualquer outro navegador precedente e até sem dificuldades de maior. Relata que, embora se visse frequentemente rodeado de gelo antes de atingir o paralelo 72, uma vez ali chegado, nunca mais viu um pedaço sequer e que, tendo navegado até a 74 graus 15 de latitude, não avistou grandes extensões de gelo, mas apenas 3 pequenas ilhas. O que é estranho é que, embora tivesse visto enormes bandos de aves e outros indícios de terra, e o vigia tivesse, ao sul das Shetland, assinalado terra, Weddell tivesse persistido em recusar a ideia da possibilidade de existência de um continente nas regiões polares do sul. No dia 11 de janeiro de 1823, o capitão Benjamin Morrell, comandante da esquadra americana Vice, partiu da terra de Kerguelen com a intenção de avançar para sul tão longe quanto possível. No dia 1 de fevereiro, encontrava-se a 64 a 52 de latitude sul e a 118 graus 27 de longitude leste. Transcrevo do seu diário a seguinte passagem, referente a esta data: o vento não demorou a refrescar e soprava a 11. Nós aproveitamos a ocasião para nos dirigirmos para leste, estando plenamente convencidos de que quanto mais avançássemos para sul, passando 64 graus, menos teríamos de recear os gelos. Rumamos um pouco para sul e, tendo atingido o Círculo Antártico, avançamos até 69 graus 15 de latitude sul. Não avistamos qualquer planície gelada, apenas algumas ilhotas de gelo. A seguinte nota é datada de 14 de março. O mar estava completamente livre de vastas zonas de gelo e nós avistamos apenas uma dezena de ilhotas. Além disso, a temperatura do ar e da água estava pelo menos 13 graus Fahrenheit, mais elevada do que é habitual entre os paralelos 60 e 62 sul. Estávamos então a 70 graus 14 de latitude sul e a temperatura do ar era 47 graus Fahrenheit, e a da água a 44 graus Fahrenheit. Calculamos que o desvio da bússola fosse de 14 graus 27 para leste, por azimuth. Atravessei várias vezes o Círculo Antártico em meridianos diferentes e sempre verifiquei que a temperatura do ar e da água aumentava cada vez mais à medida que nos afastamos do paralelo 65 latitude sul e que a variação magnética diminuía na mesma proporção. Porém, a norte desta latitude, isto é, entre os paralelos 60 e 65, o navio tinha, muitas vezes, dificuldade em abrir passagem entre os enormes e numerosos blocos de gelo, alguns dos quais tinham de 1 a 2 milhas de circunferência e se elevavam a mais de 500 pés acima do nível do mar. Como se encontrava sem água e quase sem combustível, privado dos instrumentos suficientes, e estando a estação já muito adiantada, o capitão Murray viu-se obrigado a voltar para trás sem tentar avançar mais para sul, embora tivesse à sua frente um mar completamente livre. Afirmou que, se estas circunstâncias imperiosas não o tivessem obrigado a retirar, teria chegado, se não até ao polo, pelo menos até ao paralelo 85. Relatei com certo pormenor as suas ideias sobre este assunto a fim de que o leitor possa julgar até que ponto elas foram confirmadas pela minha experiência. Em 1831, o capitão Briscoe, navegando por conta dos senhores Inderby, armadores de baleeiros em Londres, fez-se ao mar no brig Lively em direção aos mares do sul, acompanhado pelo cutter Tula. No dia 28 de fevereiro,
encontrando-se a 66 graus e 0 de latitude sul e a 47 graus 31 de longitude leste, avistou terra e descobriu nitidamente através da neve os picos negros de uma cadeia de montanhas, dirigidas para leste-sudoeste. Permaneceu naquelas paragens todo o mês seguinte, mas não conseguiu aproximar-se da costa a mais de 10 léguas, devido ao mau tempo. Vendo que lhe era impossível fazer qualquer nova descoberta durante aquela estação, rumou para norte e foi passar o inverno à terra de Van Diemen. No começo de 1832, voltou a rumar para sul e, no dia 4 de fevereiro, avistou terra a sudeste a 67 graus 15 de latitude e a 69 graus 29 de longitude oeste. Verificou que era uma ilha, situada perto da zona mais avançada do território que descobrira anteriormente. No dia 21 do mesmo mês, conseguiu desembarcar nesta última, e dela tomou posse em nome de Guilherme IV, chamando-lhe Ilha Adelaide, em honra da Rainha de Inglaterra. Transmitidos estes pormenores à Real Sociedade Geográfica de Londres, esta concluiu que uma vasta extensão de terra se estende, sem interrupção, desde 47 graus 30 de longitude leste até 69 graus 29 de longitude oeste entre os paralelos 66 e 67 de latitude sul. Relativamente a esta conclusão, o Sr. Reynolds faz a seguinte observação: não podemos aceitar esta conclusão como racional, não justificando as descobertas de Briscoe e semelhante hipótese. Foi precisamente através deste espaço que Weddell se dirigiu para sul, seguindo um meridiano a leste da Geórgia, das Sandwich, da Orkney do Sul e das Ilhas Shetland. Verão que a minha própria experiência serve para mostrar mais claramente a falsidade das conclusões a que chegou a sociedade. Tais são as principais tentativas que foram feitas para chegar às mais longínquas latitudes do Sul, e compreendem agora que, antes da viagem da Jane Guy, havia ainda cerca de 300 graus de longitude no Círculo Antártico, onde nunca ninguém tinha penetrado. Assim, abria-se diante de nós um vasto campo de descobertas e foi com um sentimento de voluptuosa e ardente curiosidade que ouvi o capitão Guy exprimir a sua resolução de avançar corajosamente para sul.